Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história do livro de Gênesis que, olha, parece até um roteiro de suspense. Imagina só: um homem mente sobre a esposa para salvar a própria vida, um rei acaba levando ela para o palácio, e aí uma intervenção divina vira o jogo todo. Vamos entender juntos esse engano perigoso. E para a gente começar a pensar, fica aqui uma pergunta que vai ser o fio da meada de toda essa análise: até onde o medo pode levar uma pessoa? É exatamente essa a questão central da história que vamos desvendar agora. Então, a cena começa com Abraão e a esposa dele, Sara, chegando num lugar novo, uma terra chamada Gerar. E ali, se sentindo totalmente vulneráveis, eles tomam uma decisão, uma estratégia bem arriscada, um plano que vai colocar todo mundo em um perigo enorme. E aqui está a mentira que dá o pontapé inicial em tudo. Em Gerar, Abraão diz que Sara não é sua esposa, mas sim sua irmã. Parece uma coisa simples, né? Só que as consequências disso vão ser, assim, gigantescas. E só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, olha só essa frase do próprio rei Abimeleque, que ele vai dizer mais para frente. Isso não é coisa que se faça. Essa citação já nos dá um spoiler do tamanho do desastre que está por vir. Pois é, o resultado do engano veio rápido. O rei Abimeleque, acreditando que Sara era solteira, simplesmente a leva para o seu palácio. De repente, a situação sai completamente de controle e a tensão da história nossa sobe lá no teto. Bom, com Sara no palácio do rei, a situação parecia não ter mais volta. Só que é bem nesse ponto que a história dá uma virada totalmente inesperada. Um evento, digamos, sobrenatural está prestes a acontecer e mudar o rumo de tudo. Durante a noite, Deus aparece para o rei Abimeleque em um sonho. E a mensagem, gente, é aterrorizante e sem rodeios. Você vai morrer porque a mulher que você pegou é casada. De uma hora para outra, o risco não podia ser maior. O Abimeleque, que é importante dizer, ainda nem tinha chegado perto da Sara, se defende na mesma hora. Ele se declara inocente, explicando que agiu de boa fé, que acreditou na história que o próprio Abraão e a Sara contaram para ele. A resposta divina vem como um ultimato. Final e bem claro. A ordem é uma só: devolva a mulher para o marido dela, agora. Senão, a consequência seria a morte, não só para o rei, mas para todo o povo dele. Simples assim, sem espaço para negociação. Na manhã seguinte, aquele pesadelo do sonho vira uma realidade urgente. O rei precisa agir, e rápido. E o confronto com Abraão, esse era inevitável. Vamos tentar imaginar essa cena. Logo que o dia amanhece, um Abimeleque apavorado chama os conselheiros, que ficam igualmente aterrorizados. E a primeira coisa que ele faz é mandar chamar Abraão para um acerto de contas. E que acerto de contas! A conversa é tensa. As palavras do rei são uma mistura de raiva, confusão e uma baita sensação de traição. Ele basicamente pergunta: o que você fez com a gente? Que mal eu te fiz para você trazer uma desgraça desse tamanho para cima de mim e do meu reino? Pressionado contra a parede, Abraão finalmente abre o jogo e revela seus motivos. O foco agora muda para a explicação dele, onde a verdade completa e bem complicada finalmente aparece. A justificativa do Abraão tem 3 partes. Primeiro, o medo puro e simples. Ele achou que iam matá-lo para ficar com a esposa dele. Segundo, uma meia-verdade, uma tecnicalidade. Sara era mesmo sua meia-irmã. E terceiro, um plano antigo. Eles já tinham combinado de usar essa história para se protegerem quando estivessem em terras distantes. Com a verdade na mesa, mesmo sendo uma verdade bem complexa, a história começa a caminhar para uma solução. Agora, a gente precisa ver como o rei Abimeleque vai lidar com toda essa confusão. Para provar que era inocente e consertar o erro, Abimeleque faz muito mais do que só devolver a Sara. Ele dá a Abraão uma verdadeira fortuna em ovelhas, bois e servos, oferece a ele o direito de morar onde quisesse no reino e, o mais importante, paga uma quantia para limpar publicamente a honra de Sara. E a quantia paga não foi pouca coisa não, viu? 11,5 quilos de prata. Isso não era só um pagamento, era um símbolo público. Esse dinheiro, entregue ao irmão da Sara, era a prova, para todo mundo ver, de que a honra dela estava intacta e que ela não tinha culpa de nada. Mas a restauração não foi só material. Por causa de toda essa confusão com a Sara, uma maldição tinha atingido a casa de Abimeleque e as mulheres não conseguiam mais ter filhos.
Depois que tudo se resolveu, Abraão orou e Deus curou a família do rei, restaurando a fertilidade e, assim, fechando o ciclo de reconciliação. E assim a crise se resolve. Essa história de Abraão e Gerar é uma lição e tanto sobre como o medo pode levar a gente para caminhos bem perigosos. E, no fim, fica uma pergunta para a gente pensar. Onde é que está a linha que separa a autoproteção de uma mentira que acaba machucando inocentes? Uma questão moral que é tão relevante hoje quanto era naquela época.